Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar sobre a terceira e a quarta função mais importante do Excel, que é a COUNT-IFs em inglês, em português vamos chamar de COUNT-SYS, e vamos ver também a SUM-IFs, que em português chama-se SOMA-SYS. Essa COUNT-IFs ou COUNT-SYS em português é considerada a terceira função mais importante do Excel. E essa SOMA-SYS ou SUM-IFs em inglês é considerada a quarta função mais importante do Excel. Por um simples motivo. Nós temos aqui esta base de dados. O objetivo desta base de dados aqui é fazer a construção destes dois relatórios. O primeiro relatório, temos que informar a quantidade mensal dos títulos comprados, nos baseando nessa base. E o segundo relatório aqui é calcular o gasto mensal dos títulos comprados dentro desta base. Tanto este como este relatório, nós vamos precisar dessas duas funções, porque só com o domínio dessas duas funções é que nós poderemos fazer a construção desses tipos de relatórios que são baseados em fórmulas, porque nós também podemos fazer a construção deste relatório como também deste, usando a tabela dinâmica, que não é o foco desta aula. Qual vai ser o primeiro passo que eu vou seguir ao construir um relatório baseado em fórmulas, que é este caso que nós estamos a ver aqui? O primeiro passo é entender sempre a base de dados. Eu preciso entender a minha base de dados. Neste caso aqui, tenho uma base de dados de filmes. No teu trabalho, pode ser uma outra base de dados. Então é importante entender a base de dados. A maior parte das pessoas que vêm ter comigo com dificuldades em trabalhar com relatórios baseados em fórmulas é porque não se dá um tempo de entender a base de dados. Agora, qual é o objetivo de nós entendermos a base de dados? O primeiro objetivo é saber quantas colunas contém a base. O segundo é limpar dados desnecessários, a casos em que, se nós vamos baixar a base de dados num sistema de gestão, por exemplo, dentro de um sistema OLTP, essa base pode vir com muita informação desnecessária. Pode haver necessidade de nós fazermos o quê? Limparmos esses dados. E por fim, pode também haver necessidade de adicionarmos novas colunas. Acontece muito isso, em que me pedem um relatório que dentro da base de dados que eu tenho não tem todas as colunas. Não vou conseguir fazer esse relatório se não adicionar essas novas colunas. Agora vamos entender a nossa base de dados para a proposta dessa aula. A primeira coisa, conforme eu disse, é sabermos quantas colunas temos dentro da nossa base. Existe uma fórmula aqui no Excel chamada COLS. Eu vou dizer aqui qual, a COLS. Essa aqui. Ela retorna o número de colunas contida em uma matriz ou referência. Entenda a matriz como uma tabela estruturada de dados, uma base estruturada de dados, que é esse nosso caso aqui. Eu vou selecionar esta função e vou agora selecionar toda esta minha tabela. Eu vou pressionar Enter. A função COLS me retornou 7. Então eu já sei que dentro desta minha matriz aqui, ou minha base de dados, eu tenho 7 colunas. Onde a primeira é o título do filme, a segunda é o formato do filme, a terceira eu tenho a data da compra do filme, a quarta temos as avaliações, a quinta o valor pago por filme, a sexta temos o gênero e por fim o local. Como é que eu hei de saber se dentro desta base de dados existem todas as colunas necessárias para fazer este meu relatório? Eu terei que olhar aqui para o relatório e ver o que pedem. Se, por aventura, o que me pedem no relatório não tiver aqui dentro desta minha base, é aí onde nós vamos entrar nesta questão de adicionar colunas. Nesta minha base aqui, não há necessidade de fazer limpeza aqui dos dados. Todos esses dados aqui estão estruturados, mas há casos, conforme eu disse, haverá necessidade de eliminar linhas sem dados, tirar colunas desnecessárias. Aqui não temos este problema, mas é um ponto que temos que nos ater. Conforme eu dizia, vamos olhar aqui para o nosso relatório, formato do que nos pedem. Vamos comparar com a base de dados. O que pedem aqui primeiro é a quantidade mensal dos títulos comprados. Vamos prestar atenção. Querem a quantidade dos títulos. Eu virei para aqui na minha base, irei procurar a coluna de títulos. Então virei para aqui e vou
verificar se tem uma coluna de título aqui. Eu tenho aqui. Eu consigo fazer este relatório. Não sei ainda, porque tem uma segunda coisa que pede. Essa quantidade dos títulos tem que ser mensal. Temos o segundo critério, então eu vou escrever aqui. Primeiro são títulos, que vai ser a nossa primeira coluna. Nós já conseguimos enxergar lá que tem. A segunda coluna que temos que encontrar lá é de meses. Por quê? Querem a quantidade dos títulos mensais. Tem que encontrar dentro da base de dados uma coluna que vai me dar os meses. Vamos ver que se tem aqui. Eu consigo ver que não temos nenhuma coluna, mas temos uma coluna chamada de data. É aqui onde entra este ponto de adicionar colunas. O que significa que aqui nessa nossa base precisamos adicionar a coluna meses. No segundo passo vamos adicionar a dimensão tempo. Quando falamos da dimensão tempo, todo relatório vai ter fato e dimensão. O que vão ser os nossos fatos? Os nossos fatos vão ser essas nossas ocorrências. Aqui eu tenho uma data que aconteceu alguma coisa, nesse caso. No dia 12 de 1 de 2023, o que aconteceu? Comprou-se este filme. No dia 11 de outubro, comprou-se esse segundo filme. Então, isso são fatos que aconteceram numa determinada data. E quando nós falamos de dimensão tempo, nós temos várias dimensões. Dentro de uma data, a primeira dimensão é o dia, o grau menor. Depois do dia, temos a semana. Depois da semana, temos o mês, trimestre, semestre e o ano. Nesse caso, nos pedem a dimensão mensal. Então, nós vamos ter que adicionar o mês. Viremos para aqui na nossa base. Vamos adicionar aqui uma coluna chamada de mês. Aqui na guia fórmulas, eu tenho funções de data. Tenho mês. Se tiver a usar Excel na língua inglesa, vai vir month. Vou colocar essa função aqui. Ela vai nos pedir somente um único argumento. Nesse caso, eu vou selecionar aqui e vou dizer OK. Vocês conseguem ver que a função mês não nos retornou nenhum mês aqui. Há um erro aqui. É só clicar aqui. Vamos vir para o grupo número. Vamos colocar geral. Conseguimos resolver. Desde que esse filme foi comprado em janeiro, este em outubro, este em fevereiro, assim em diante. Quando nós olhamos para o nosso relatório, querem o nome do mês abreviado. Das funções de texto, nós temos uma função aqui chamada de texto. Se tiver a usar o Excel na versão inglesa, chama-se test. Vou selecionar esta função e esta função vai me pedir dois argumentos. O valor, que vai ser essa data, e aqui eu vou colocar o formato que eu quero aqui nessa coluna do mês. Como eu quero retornar o mês abreviado, vou colocar 3 gems. Vou colocar 1, 2, 3 gems. E vou dizer OK. Me retornou o mês abreviado, que é o que nós queremos aqui. Entro em detalhes sobre essa função. Aqui dentro da formação, eu falo da função texto, dou exemplos claros. Essa aula tem 4 minutos. Em 4 minutos você vai entender quando é que vais poder retornar o dia, o mês, o ano, todas essas dimensões que estamos a falar aqui. Dia, semana, mês, trimestre, semestre, o ano. Esta função, texto, ela consegue resolver para nós todos os problemas que têm a ver com a dimensão tempo. E em 4 minutos eu explico como fazer isso dentro da formação. Já conseguimos resolver aqui o nosso primeiro problema. O terceiro passo qual é? É remover valores duplicados para cada relatório. Sempre que formos a trabalhar com esses tipos de relatórios baseados em fórmulas, volto a repetir, temos relatórios baseados em fórmulas e relatórios baseados em tabelas dinâmicas. Então, de todas as vezes que formos a trabalhar com relatórios baseados em fórmulas, vamos seguir essa sequência que eu estou aqui a explicar. O terceiro passo é remover valores duplicados para cada relatório. Vou apagar isto, porque eu já havia feito, que é para vocês perceberem, vou apagar isto. Eu quero saber quantos títulos tem aqui dentro da minha base. Eu tenho 5 títulos. Mas como é que eu cheguei nesses 5 títulos aqui? Sendo que aqui eu tenho 1000 linhas. Como é que eu cheguei nessa conclusão de que tenho que fazer um relatório que contém 5 títulos? Isso eu quero explicar aqui. Viremos para aqui na guia dados. Vamos selecionar essa opção de avançado. E quando vem classificar e filtrar aqui na guia dados, vamos selecionar aqui onde está escrito avançado.
A primeira coisa que fazemos aqui é selecionar quando vem copiar para outro local. Este é o primeiro passo. Clico aqui e venho aqui, segundo passo, intervalo da lista. Vou apagar isto e vou selecionar onde tem os dados que eu quero remover os duplicados. Será a coluna de títulos. Depois, vou selecionar aqui onde vem somente registros exclusivos. É muito importante selecionar aqui, porque é o que faz esta opção funcionar. Então, seleciono aqui como terceiro passo. Vou apagar isto e vou selecionar esta célula. Eu vou dizer OK. Agora tenho os títulos dos filmes aqui que compõem esta base. É assim que eu cheguei até aquele resultado que vocês viram lá. Suponhamos que eu quero saber quantos meses eu tenho aqui. Virei guia dados, avançado. Vou selecionar aqui, copiar para outro local. Irei apagar isto. Irei apagar isto. Vou aqui onde vem intervalo da lista. Nesse caso eu quero os meses, então seleciono meses. A seguir, somente registros exclusivos. Depois, pulo aqui na segunda opção, venho para copiar para. Seleciono e vou selecionar esta célula. E vou dizer OK. Então, vocês vão fazer isso aqui para formatos, para gênero, para location. Porque eu só vou fazer este relatório e este relatório. Então, este terceiro passo é muitíssimo importante. Então, nós usamos o filtro avançado para ter este resultado. Copiar agora os meus títulos. Virei para aqui e vou colar. No vosso caso, será formato, vão colar. Eu já sei que são 2. Já vou adiantando, vou colar aqui. Aqui eu já sei que são 3 gêneros. Aqui também eu já sei que são 3 locais. Mas para vocês chegarem nesse resultado, é só seguirem este passo aqui. As condições já estão criadas para nós entrarmos naquilo que é a nossa aula, que é usar a função CONT-SYS e SOMA-SYS. Em inglês são ifs e CONT-IFs. Vamos ver na prática. Então vou colocar aqui igual a CONT-SYS, essa função. E esta função vai me pedir 2 argumentos. O primeiro argumento é o intervalo do critério. Até vamos fazer assim. Virei para fórmulas, vou mais funções, estatísticas e vou selecionar CONT-SYS. Vamos fazer daqui, vai ficar claro. Esta função vai nos pedir 2 argumentos. O primeiro é o intervalo de critérios. O segundo argumento é o critério. Intervalo de critério sempre será a coluna que tem o valor que eu quero contar. Como eu quero contar os títulos, a coluna que eu vou selecionar aqui tem que ser obrigatoriamente a coluna de títulos. Isto é muito importante. Se eu quiser contar formatos, o intervalo de critérios que eu vou colocar aqui é a coluna formatos. Nesse caso, como eu quero títulos, eu vou selecionar aqui e vou dizer títulos. Então, vamos passar para o segundo critério. O que é que vamos selecionar no segundo critério? O que eu quero contar. Nesse caso, quero contar aqui na fsout. Eu vou dizer OK. A função CONT-SYS disse que dentro desta base o nafsout aparece 199 vezes. Vamos repetir isto para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Virei para aqui, mais funções estatística, CONT-SYS. Intervalo de critério, títulos, critério. Vou selecionar aqui, vou dizer OK. Venho para aqui, mesma coisa. Mais estatísticas, CONT-SYS, intervalo de critérios, título, critério, aqui, vou dizer OK. Eu quero acreditar que ficou claro. Aqui é só puxar para baixo que funciona. Se nós quisermos ver que isso está funcionando perfeitamente, é só vir para aqui, colocar um filtro na base e selecionamos esta aqui, nafsout, e vamos selecionar os nossos filmes e conseguimos ver aqui 199. Se eu quiser ver o outro, é só vir para aqui, colocar este mais pi, temos 188. Se eu limpar este filtro mais pi, 188. Então a função está a funcionar perfeitamente. Então é por isso que nós dissemos aqui: conta quantas vezes o valor aparece na base considerando critérios. Esta função. Há um detalhe muito importante nesta função aqui. Esta função, ela permite
eu colocar mais critérios, está a ver? Eu posso colocar outros critérios aqui. E é essa função que nós vamos usar para fazer a construção do nosso relatório. Além dessa contsys, nós temos essa contsy. Qual vai ser a diferença dessas duas funções? Esta primeira aqui só aceita um critério, enquanto esta aqui aceita vários critérios. Simples quanto isto. Não tem nenhum segredo. Então, nesse nosso caso aqui, quantos critérios nós temos aqui? Temos dois. O primeiro é o título e o outro é o mês. Aqui nós vamos usar esta aqui, não esta aqui. Porque esta aqui vai nos permitir colocar dois critérios, enquanto esta aqui permite só colocar um único critério. Vamos selecionar aqui, fórmulas, contsys. Vamos colocar o primeiro critério. Nesse caso, vou começar com o mês. Como eu quero o mês, então virei para aqui, vou selecionar a coluna de mês. Depois seleciono aqui. Voltou para o meu relatório. Estão a ver automaticamente. O que eu tenho que selecionar aqui? É o título ou o mês? Então, vou selecionar o mês, porque aqui corresponde à coluna do mês, o meu intervalo. Então, vou selecionar o mês. E vou dizer, ok, temos 80. Significa que o mês de janeiro aparece 80 vezes dentro da nossa base. Mas nós não queremos 80, nós queremos saber quantas vezes aparece esse filme no mês de janeiro. Então, vamos voltar a clicar aqui. E vamos dar continuidade. Vou clicar aqui, para passar para o segundo critério. Qual vai ser o segundo critério? Vai ser o nosso título. Então, vou clicar aqui. Vou filmes, título, clico aqui no critério e vou selecionar aqui. Vou dizer ok. Então, 19. Então, estamos a dizer, desses 199, 19 corresponde ao mês de janeiro. Vamos provar isso. Vou selecionar Knives Out, mês de janeiro. Então, eu vou selecionar daqui até aqui. Tenho 19. No mês de janeiro, esse filme foi comprado 19 vezes. É o que nós temos aqui. E vamos repetir só para o mês de fevereiro para ficar claro. Irei contsys. Como eu tenho dois critérios, vem o intervalo de critérios. Vou começar agora com o título. Então, vou selecionar aqui. Título. Critério 1. Voltou para o relatório. Clico aonde? No mês ou no título? Vou clicar no título. Porque o meu intervalo de critérios aqui eu seleciono o título. Critério 2. Filmes. Vou para o mês. Vou na mês, seleciono. Clico aqui. Volto para o relatório. Como coloquei mês aqui no intervalo de critério 2. Aqui no critério 2 vou selecionar o que? Fevereiro. E vou dizer ok. Está aqui. Trouxe 3. Então se eu ver para aqui. Vou filtrar aqui. Fevereiro. Vou selecionar. Tenho 13. Então, estamos a dizer que no mês de fevereiro, este filme aqui foi comprado 13 vezes. É isso que estamos a ver aqui. Salientar que no fim, temos que ter o total, que é 100. Deixa eu tirar este filtro. 199. Então, vou apagar aqui. Vou puxar esta fórmula para baixo. E vou puxar para aqui. Conseguimos ver aqui que a nossa fórmula não está a funcionar. Entramos agora num outro conceito, que é este que nós ensinamos aqui no curso. Estão a ver este? Trancando fórmulas. Então, 14 minutos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E neste vídeo nós vamos colocar em prática o conceito de referência relativa e referência absoluta. Então, o que eu vou fazer agora, eu explico nesta aula dentro do curso. Tem 14 minutos. Então, eu não vou entrar muito em detalhes. Temos lá a aula que eu explico em detalhes. De todas as vezes que trabalhamos com relatórios baseados em tabelas e que vamos usar fórmulas, não tabelas dinâmicas, vamos ter sempre este problema. E para resolvermos este problema, precisamos de dominar aquele conceito de trancamento de fórmulas, referência absoluta, referência relativa, em que a fórmula funciona bem aqui onde nós fizemos, mas quando vamos puxar para a segunda linha, vai dar este erro, e quando puxamos para a próxima coluna também, vai dar este erro. Então vou vir na segunda linha, vou dar 2 cliques para ver o que está acontecendo. O vermelho representa os meus títulos, e este azul aqui representa os meses. Eu vou analisar o que está acontecendo primeiro aqui, neste primeiro critério.
o C do quadro tinha que estar aonde? Tinha que estar aqui em cima, mas ele está selecionado 19. Significa que quando nós puxamos esta fórmula para baixo, ela saiu de C3 e foi para C4. E C4 eu tenho 19. Mas, como eu quero este azul aqui permaneça sempre aqui no janeiro, independente de onde eu estiver, se estou na segunda linha, se estou na terceira, estou na quarta aqui, nos títulos, eu preciso de informar isso ao Excel. E a forma de informar isso ao Excel é trancando, dizendo a ele que, independentemente de onde eu puxar aqui, se for para baixo, não saia daqui do janeiro. Pessoal, se eu ver para aqui, saiu, agora está C5. Se eu ver aqui, a de colocar C6, está a ver? Ele está a pular de linha em linha. Mas aqui, onde está a calcular bem, está no janeiro. Então, sempre vamos vir nesta primeira e vamos trancar. Trancamos o quê? A linha. E a linha é representada pelo número. Nesse caso, eu vou colocar o símbolo de dólar aqui em frente do número da linha. Vou colocar o símbolo de dólar. Eu vou pressionar Enter. Eu vou puxar agora para baixo. Agora está aqui. Não sai do C3, está vendo? Não sai. Permanece ali. Então, nós já conseguimos resolver para as linhas, mas não conseguimos resolver para o lado. Então, para resolver esse problema também, vamos clicar aqui nesta segunda e vamos ver o que está acontecendo. Conseguimos ver que este vermelho representa os nossos títulos e este azul representa os nossos meses. Aqui está tudo bem. Estão a ver? Estou em fevereiro. Se eu venho para aqui, março, o azul, abril. Então aqui está tudo bem. A questão dos meses está bem. Mas conseguimos ver que aqui nos títulos é B4. Mas quando eu copiei para aqui, ficou C4, D4. Estão a ver? O problema está aqui nos títulos. Vamos clicar aqui sempre nesta primeira e vamos congelar. Vamos informar que Excel, de todas as vezes que vamos a copiar esta forma para o lado direito, permaneça aqui nos títulos. Então, para tal, virei para aqui no vermelho e vou congelar a coluna agora. Porque o número representa o quê? As linhas e as letras representam as colunas. Então, vou em frente da letra, vou colocar o símbolo de dólar, vou pressionar Enter. E agora, vou puxar para baixo e vou puxar para o lado direito. Não está a calcular. Por quê? Porque temos que congelar também aquilo que são as colunas das nossas bases aqui. Então, virei para aqui, vou onde vem filmes, DD, em frente desse último D, vou pressionar F4, tá vendo? Ele colocou o símbolo de dólar aqui, aqui também vou colocar em frente desse último A, F4, tá vendo? Eu congelei as colunas da minha base de filmes, vou pressionar Enter, porque quando eu venho para aqui, presta atenção, aqui é DDD, aqui é AA, se eu venho para aqui, ele já coloca EEBB. Se eu venho para aqui, coloca GGDD. Enquanto sempre tem que ser DDAA, independente de onde nós estivermos. Então, esse aqui era o problema. Então, para evitarmos isso, sempre vamos congelar aquilo que são as nossas colunas. Eu vou descer para aqui, para baixo, depois vou puxar para o lado direito. E conseguimos ver que resolvemos o nosso problema. Aqui no Knife South temos 199, se vemos para aqui, temos 199, que é o total de Empire, 201, se vem para aqui, 201 de Empire, e Star Wars tenho 194, e também aqui Star Wars tenho 194, e está rateado mensalmente. Essa mesma lógica vocês irão usar para fazer a construção deste segundo relatório, deste terceiro relatório e deste quarto relatório. Qualquer dúvida que tiverem no momento da construção, vou mandar lá no grupo e eu vou tirar. Vamos passar agora para o nosso segundo relatório, onde iremos utilizar a função SOMASYS ou SUM IFs em inglês. Essa função soma os valores considerando critérios também, porque nós temos aquela função simples de soma. Então eu vou dizer igual a soma desses valores. Vou pressionar Enter. Então nós conseguimos ver que eu consegui somar o valor que está nesta coluna. Só que este valor aqui é o total geral dos filmes. Mas aqui nós queremos saber o total deste filme no mês de janeiro, o total deste mesmo filme no mês de fevereiro. Para tal, vamos usar o que? Esta função que soma com condições.
Essa também tem variações, como a conta 6. Se nós vemos para aqui as fórmulas, agora é matemática e trigonometria. Vamos procurar soma aqui. Temos soma si e temos soma cis. É a mesma lógica. O soma si vai fazer a soma somente considerando um critério. Agora o soma cis vai fazer a soma considerando 2 ou mais critérios. É por isso que nós vamos usar esta aqui, porque ela permite colocar tanto o critério do título como também o critério dos meses. Agora, se nós tivéssemos escolhido esta aqui, essa, se íamos colocar um critério, no intervalo de critério sempre vai ser um texto. Isto é muito importante aqui. Sempre vai ser a coluna que tem um texto. Mas aí, quando tem intervalo da soma, sempre tem que ser uma coluna que tem valores. Sempre no intervalo da soma vamos colocar uma coluna que tem valores. E aqui também dentro da formação nós temos essa função SUMIF, SUMIFs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste vídeo nós vamos falar de funções. Em 23 minutos também aqui falo dessa função que nós vimos da CONT-IFs aqui. Gestão financeira. Vocês podem ver aqui a cadeira ou a disciplina de gestão financeira. Então, o que eu não consegui cobrir aqui, cubro dentro da formação. Falo de todas as funções estatísticas que todo profissional precisa de dominar, independentemente da sua área de atuação. Também tenho aqui a SUMIFs, tenho uma aula também de 21 minutos. E neste vídeo nós vamos falar sobre a função soma-se. Tá vendo? 21 minutos, onde eu explico tudo que vocês precisam de saber sobre a função soma-se. Eu não vou levar muito tempo aqui. Também tenho outra aula que fiz com os outros exemplos, falando da função soma-se ou SUMIFs, 18 minutos. Porque são funções que levam muitos detalhes. Só agora já levamos muito tempo só a explicar esta aula. Imaginem se eu tivesse que entrar em detalhes de cada função que eu falo dentro desses 3 dias de aulas. Não íamos sair daqui hoje. É por isso que aconselho para quem quiser dar continuidade, quer entender de forma profunda, a comprar aquilo que é a formação. Então, vou selecionar essa célula, matemática e trigonometria, soma-cis, e essa função vai me pedir 3 critérios. O primeiro critério é o intervalo de soma. Conforme eu disse, sempre o intervalo de soma tem que ser uma coluna que tem valores. E aqui já sabemos, o intervalo de critério vai ser a coluna que tem o meu critério. Se for títulos, eu vou selecionar aqui títulos. Se for meses, vou selecionar mês. Nesse caso, vamos começar com títulos. Então, primeiro vamos aqui colocar intervalo de soma. Virei para aqui, vou selecionar uma coluna que tem valores. Aqui, intervalo de soma sempre tem que ter uma coluna que tem valores. Mas antes, havíamos esquecido de uma coisa que me lembrei. Temos que analisar aqui se é possível fazer esse relatório também. Aqui querem títulos por mês. Agora, aqui querem o gasto mensal. Então, vamos vir para aqui, vamos ver se temos essa coluna que tem o custo que foi gasto mensalmente para comprar cada filme. Tendo visto isso, é só avançarmos. Intervalo de soma vai ser essa nossa coluna aqui de custo, porque ela aqui tem valores. Intervalo de critério. Posso começar com títulos ou com meses. Vamos começar com títulos. Então, vou selecionar títulos. Vou clicar critério 1. Vou aqui. Intervalo de critério 2. Vou selecionar meses. Critério 2. Vou selecionar aqui. Vou dizer OK. Vamos aplicar o conceito de trancamento. Temos que trancar. Então, virei para aqui. Vou, conforme eu disse, selecionar aqui onde tem filmes. Estão a ver aqui. Antes da vírgula. Vou pressionar F4. Aqui, filmes, antes da vírgula, F4. Filmes aqui também, antes da vírgula, F4. Vou pressionar Enter. Vamos entrar novamente para trancarmos. Quando formos a descer aqui para baixo, quero que continue em janeiro. Janeiro é representado pelo vermelho. Então, linha aqui, em frente da linha, vamos colocar o símbolo de dólar. Os títulos são representados por este B3. Então, o que eu quero?
Todas as vezes que eu for à direita, eu quero que a minha coluna sempre seja B. Então vou congelar a coluna. Vou pressionar Enter. E vamos puxar para baixo. Funcionou. Vamos puxar para o lado direito. Conseguimos fazer a construção do nosso relatório. Temos 17.525, que é o total geral. Aqui também temos 17.525, que é o total. Aqui temos 352 no mês de janeiro. Então vou selecionar janeiro. Ok. Vou knife out. E vou na coluna de custo. Vou selecionar isso tudo aqui. E temos 352.5, que é esse 352.5. Fevereiro, 215. Vou agora trocar aqui. Fevereiro. Vou selecionar aqui. 215.3. Se eu ver para aqui, tenho 215.3. Vocês vão fazer. Aqui vão usar o SUMIFS. Aqui também vão usar o SUMIFS. Aqui também vão usar o SUMIFS. Se você quiser aprender mais fórmulas e ver isso de forma detalhada, temos essa nossa formação, Descomplique as fórmulas no Excel e alcance resultados profissionais em minutos. E essa formação são 1.750 meticais. Com direito ao quê? 2 bônus aqui. O primeiro bônus eu vou te ensinar a fazer relatórios automáticos no Excel. O segundo bônus vou te ensinar a como trabalhar com Excel de forma profissional. Deixa eu te mostrar esses bônus aqui, que é para ver mais ou menos aqui o primeiro bônus. Essa aula tem 23 minutos, a primeira aula. Então você vai aprender a fazer isso aqui no Excel. Você vai ter acesso a esses arquivos. Nós vamos fazer tratamento. Lembra-se que eu falei sobre adicionar colunas, limpar dados. Aqui nós vamos aprender recursos mais avançados que estão dentro do Excel para fazer esse tipo de relatório. Você quer ver que ao filtrar o relatório ele dança. Está vendo? O relatório está a dançar. 2023, ele também atualiza os gráficos automaticamente. E nessa quarta aula vamos aprender a fazer análise utilizando tabelas dinâmicas. Vocês vão aprender a usar tabelas dinâmicas para fazer essas análises mais avançadas. Aqui não vamos usar fórmulas, vamos usar tabelas dinâmicas para fazer esse tipo de relatórios. E temos também este bônus em que eu ensino como trabalhar com Excel de forma profissional. Essa aula aqui vai ser mudança de mentalidade. Se você é aquela pessoa que tem dificuldades, não consegue construir tabelas profissionais no Excel, eu ensino nesta aula aqui a fazer tabelas estruturadas. Para fazermos relatórios profissionais no Excel, nós temos que saber fazer a construção de tabelas. Eu cubro este conhecimento dentro desta formação.